Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja envolvendo a tua vida, que o amor de Deus realmente seja revelado ao teu coração. Nós hoje vamos falar sobre algo muito poderoso, nós vamos conhecer um pouquinho da faceta de Deus como doador. Eu quero dizer uma frase para você que você possa internalizar essa frase, entendê-la na tua vida, porque isso mudou a minha vida. A vida é maior do que a nossa insatisfação. A vida que Deus nos oferece é maior do que qualquer insatisfação que nós possamos ter. Então não podemos ficar focados nessa insatisfação, mas devemos ver a vida que Deus nos dá, a vida que Ele nos traz possibilidade para estarmos vivendo. A qualidade de vida que o Senhor nos oferece é maior do que qualquer insatisfação que nós possamos ter. Você gosta de cobradores? Ninguém gosta de cobradores. Geralmente eles chegam nas horas mais difíceis. Um dos discípulos de Jesus era um publicano, cobrador de impostos e pertencia a uma classe muito repudiada da sociedade judaica. Chamava-se Mateus. Os cobradores de impostos, eles eram autoritários, impiedosos. Eles tiravam vantagem em tudo quanto podiam. Será que nós também não nos tornamos um pouco assim? Quando nós estamos vivendo uma vida de insatisfação, cobrando os outros, sendo cobradores. Jesus estava sempre disposto a ajudar esses cobradores de impostos, espiritualmente falando, tanto que foi chamado amigo dos publicanos e cobradores de impostos e de pecadores. Mas nenhum cobrador de imposto veio a se tornar um verdadeiro amigo e discípulo de Jesus até que o seu modo de vida fosse mudado. Mateus e Zaqueu mudaram de vida. Inclusive, Zaqueu ele se propôs a restituir 4 vezes tudo que ele tinha defraudado e passaram de infiéis cobradores de impostos a fiéis mordomos do reino de Deus. Nós também podemos, como Zaqueu, poderemos ter um estilo de vida de grandes doadores e restituidores do reino de Deus. Tudo na vida é uma questão de atitude. Nós temos que ter atitudes na nossa vida. Podemos escolher ter uma atitude doadora, positiva, generosa ou uma atitude cobradora e negativa. Tem pessoas que elas só cobram, elas só abrem a boca para reclamar, para dizer que não podem fazer as coisas, para dizer que não conseguem fazer. Mas quando nós entendemos que tudo Deus já nos deu e Ele nos capacita e nós temos que simplesmente levar essa vida de Deus, o que nós recebemos nós devemos doar, isso muda a nossa vida. Mas nós temos que ter essa atitude, ou termos essa atitude positiva, doadora, generosa, ou uma atitude cobradora e negativa. Podemos ter uma atitude de querer sempre dar mais ao nosso próximo, ou uma atitude de querer tirar cada vez mais do nosso próximo. Contudo, é preciso que nós estejamos lembrando que essas atitudes são muito distintas, pois elas têm uma fonte muito distinta. Cada uma delas tem um pai por detrás, alguém que fomenta e incentiva essa atitude em nós. Deus sempre nos ensina o caminho da doação. Ele nos advertiu por meio de seu Filho que quem de forma egoísta pensar apenas em ganhar vai perder. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Na forma de Deus não existe como ganhar sem primeiro doar. A atitude de doar e sempre pensar no bem de todos faz parte da natureza do nosso Criador, do nosso Deus. Deus é um doador sem precedentes. Em contrapartida, o inimigo de nossas almas nutre uma natureza egoísta, extrativista, escravagista e muito tirânica. Ele é um ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o diabo.
Um filho se parece naturalmente com seu pai. Por isso, precisamos ter atitudes que nos tornem cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Deus deu tudo antes, Ele deu tudo antes, para depois cobrar responsabilidades em seus relacionamentos. É errado simplesmente não dar nada, viver apenas cobrando as pessoas. Nos nossos relacionamentos, nós temos que estar dispostos a dar. Esse é o papel do diabo, que não dá nada e cobra tudo. Satanás, ele não dá nada, ele cobra tudo. Seja como Deus, dê amor, respeito, confiança, dignidade, palavras de afirmação, palavras elogiosas, orientação, e só depois cobre a responsabilidade de amor, dessa pessoa ser responsável em amar, responsabilidade de tudo o que foi confiado ao seu cônjuge, ao seu filho, aos irmãos, aos discípulos. Deus é bom em todo o tempo. Ele é o grande doador da vida. Mas em contrapartida, Satanás é mau em todo o tempo. Ele é o grande adversário, acusador, tentador, enganador, cobrador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E diante dessas duas realidades distintas, qual delas você deve seguir? Qual delas eu devo seguir? Qual eu devo adotar como estilo de vida na minha vida? Para que possamos sempre escolher acertadamente, com boas atitudes. O Pai, em sua palavra, nos orienta a sempre deixar o mal e a escassez e escolhermos o bem. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, a palavra de Deus diz, e do pecado que tão de perto ele nos envolve, nos assedia. A palavra de Deus diz: afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. A Bíblia também diz: você pode escolher o bem. Deus deu ao homem essa capacidade divina. Eu quero ler uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, e que diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Isso realmente é entender o sentido da vida com propósito. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a vida não é importante. Ele está dizendo que a vida em si mesmo, voltada egoisticamente para ele, não fazia sentido algum. Um homem que estudou realmente aos pés de Gamaliel, fazia parte do Sinédrio, tinha cidadania romana, sabia realmente, conhecia das leis, conhecia da palavra. Ele chega a esta conclusão: que realmente, quando ele encontrou Jesus Cristo, ele encontrou o verdadeiro doador da vida. Ele chegou à conclusão que a vida em si para ele não tinha sentido algum, a não ser doar-se também. Todos nós somos chamados por Jesus dentro da perspectiva de Paulo, realmente, de reconhecer quando ele encontrou o grande doador, quando ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu que ele era um devedor. Alguns nós sabemos que nós temos que responder ao chamado do Senhor. Deus tem um chamado para cada um, Deus tem um dom para cada um, Deus tem um propósito para cada um. E Paulo entendeu isso. Alguns são chamados para pastores, alguns são chamados para fazerem a obra em tempo integral, mas todos são chamados. Você que está vendo esse programa, você tem um chamado para a vida com um propósito maior. Sua vida é para Deus e para as pessoas. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Uma pessoa, ela pode viver 40 anos. Se ela entendeu o sentido da vida, ela vai deixar um legado. Mas ela pode ter vivido 80 anos voltada para si mesma e partir daqui somente existindo, sem deixar nada, sem ser lembrada, a não ser como uma pessoa que passou por essa vida e foi tremendamente egoísta. A vida na Terra não é sobre nós, mas é sobre Deus e as pessoas. A vida é uma missão, uma preparação para a eternidade. Precisamos entender que para viver esta vida de forma correta, nós precisamos entender nosso chamado para a vida. A maior parte da vida é do outro lado e não desse lado.
Estamos aqui somente em uma preparação, prestando um vestibular. Já recebemos tudo do grande doador, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nisso nós conhecemos o que é amor, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O sentido da vida só poderá ser compreendido, realmente experimentado, à medida que você acredita, entende e recebe os presentes de Deus, os presentes do grande doador. E nós temos falado que nós temos que receber, celebrar e repartir com as pessoas. Isso muda a nossa vida, porque a própria Bíblia diz, o próprio Senhor diz que melhor coisa é dar do que receber. Quando nós paramos esse ciclo de doação na nossa vida, nós nos tornamos totalmente egoístas, egocêntricos, queremos tudo para nós, e quando nós não recebemos, nós nos frustramos, e mesmo que estejamos recebendo grandes coisas, nunca temos essa percepção, vivemos sempre insatisfeitos. A vida é maior do que a nossa insatisfação. Essa vida que o Senhor nos oferece, essa vida que Ele nos ensina. Se queremos ser discípulos do nosso Senhor, nós temos que ter essa vida, porque nós temos que ficar parecidos com o nosso Senhor. Convidamos você agora a realmente mudar o teu estilo de vida, porque isso é um processo, isso começa, nós temos que começar a entender. Se o teu coração está aberto, o Espírito Santo, ele vai trazer essa verdade no teu coração. Se realmente você é desejoso de obedecer a Deus, você vai ter essa verdade no teu coração como uma coisa muito forte. E você não vai ficar satisfeito antes de se tornar bem parecido com o nosso grande doador. Doando amor, doando mansidão, doando perdão, doando bens materiais, doando alimento para aquele que não tem, doando. E você vai entender que o maior sentido da nossa vida não é a respeito de nós, mas é a respeito de Deus e das pessoas. Não tenha uma vida centrada em você mesmo. Não olhe só para você enquanto você for esse canal de bênção de Deus. Enquanto Deus puder operar através da tua vida, você não vai ser simplesmente abençoado, você vai ser a própria bênção. A Bíblia diz assim: sê tu uma bênção. Temos que aprender isso e temos que mudar o nosso estilo de vida. Quero fazer uma oração com você, porque realmente é mudar o estilo de vida, é realmente olhar sobre a perspectiva de Deus. É ter um coração segundo o coração de Deus, é ter os pensamentos conforme os pensamentos de Deus, e para isso nós precisamos ler a Bíblia, ver tudo que o Senhor fez para nós, ver o que Jesus fez por nós, ler os evangelhos, olhar essa palavra, mirar essa palavra e ser transfigurado à imagem e semelhança do Senhor. Quero fazer uma oração com você, porque toda palavra, ela precisa de uma resposta. Não para mim necessariamente, mas para o nosso Deus. Feche os teus olhos e diga: Deus, eu quero ser como Tu és. Eu quero ser doador. Amém? Feche os teus olhos, eu vou estar orando. Deus, obrigada pelo entendimento que se alarga a cada dia, de sabermos que nós estamos aqui nessa terra. Ó Deus, que o propósito que o Senhor tem para nós não diz respeito somente a nós, mas a Ti e às pessoas. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos doar, Senhor, tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Doar vida, doar bens, doar provisão, doar mansidão, perdão, amor, misericórdia, compaixão. Senhor, eu oro essa palavra sobre essas pessoas que também estão orando, que elas possam viver aqui nessa terra, Senhor, debaixo dessa perspectiva. Eu oro abençoando essas vidas, que essas que estão já se propondo a serem doadores, que elas já possam ser curadas, receber essa cura, levar cura, que elas já possam ser libertas e levar libertação, que elas já possam receber essa vida e levar a vida do Senhor. Eu oro entregando cada uma delas em suas mãos, Senhor, também esses lares representados por elas, que recebam agora a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos que de Deus procede todas as coisas. Ele é o grande doador.
E quando nós entendemos isso e nós queremos ficar à imagem e semelhança de Deus, nós temos que também doar, nós temos que também sermos doadores. Venha estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais para aprender mais do Senhor. Os endereços vão estar passando aí embaixo na tua tela, que hoje você possa realmente viver uma vida de doação, porque a melhor coisa é dar do que receber. E até o próximo programa, se Deus quiser.